APAV, 35 anos ao lado das vítimas. Este é o mote que nos junta nesta conversa, onde pretendemos descobrir a APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, o que faz, como faz e com quem faz. Neste episódio vamos falar de violência doméstica, um crime público que assume várias formas e que em 2024 levou à morte 22 pessoas, na maioria mulheres. Olá, Daniela. Olá, Kátia. Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Lidam há muitos anos com a violência doméstica porque trabalham precisamente aqui na APAV. Daniel Coutrinho é psicóloga, sou técnica de direção. Cátia Rodrigues é diretora de uma casa-abrigo, algures neste país. Quase que diria que o Daniel acompanha as vítimas desde que contactam a APAV e depois a Cátia abre-lhes a porta de uma casa. Daniel, antes de mais, quantas formas tem a violência doméstica? Pode ser apenas um insulto, um castigo, uma chantagem. O que é a violência doméstica? A violência doméstica pode ter todas as formas, não é? Além de ser a forma de violência mais transversal de todas, portanto, ela não vê géneros, cores, credos. Por outro lado, é também a forma mais democrática de violência, exatamente por isto, porque ela pode, de alguma forma, prejudicar e todas as pessoas podem ser vítimas ou até pessoas agressoras de violência doméstica. A violência pode ser emocional, psicológica, física, mas ela é sempre uma coisa terrível. Terrível porque deixa marcas profundas, e as pessoas que dela sofrem precisam de quanto mais precoce for o apoio, melhor, para poderem de alguma forma recuperarem e poderem refazer os seus projetos de vida. E para isso também as diferentes respostas, para além do acompanhamento em gabinete de apoio à vítima, também as estruturas de acolhimento em situações de risco e, sobretudo, de risco elevado e de risco extremo, servem muitas vezes para este apoio, para poder salvar, se me permite a expressão, as mulheres, os homens, as crianças, neste tipo de situações. Vamos precisamente aí. Cátia. Cátia é, como já dissemos, quem abre a porta às vítimas. Faça-nos então um retrato dessas pessoas que recebe. São pessoas em que, regra geral, chegam àquilo que nós intitulamos o fim da linha. E o fim da linha não significa que seja necessariamente sinónimo de que não há mais soluções. Mas como o Daniel disse bem, as casas de abrigo surgem aqui um pouco como resposta para situações de violência extrema, em que muitas vezes, para além da integridade física e emocional destas mulheres, a vida delas também pode estar aqui em causa e nesses casos nós fazemos então, o acolhimento destas famílias. Habitualmente falamos de pessoas que vêm de outras zonas que não têm nada a ver com a localidade onde fica a casa de abrigo, por questões de segurança, e a partir daqui, vamos então, reorganizando todo o percurso de vida, mas antes disso temos, de facto de perceber em que estado é que estas pessoas vêm e não me refiro às questões, físicas, temos que perceber muito bem, em que condição emocional é que se encontram e que tipo de apoio é que elas necessitam, tentar ajustar as expectativas que elas têm em relação ao apoio que nós podemos efetivamente dar. Portanto, Daniela, todo este retrato da deslocação da vítima para um meio que não conhece, para saber o limite, se ela aguenta ou não aguenta este recomeçar, isto pressupõe que quando a vítima entra numa casa-abrigo, já percorreu um longo caminho de análise. Já, infelizmente já percorreu um longo caminho e nós não gostávamos que o longo caminho terminasse, na grande maioria das vezes, numa casa-abrigo. Normalmente as pessoas, e estamos a falar sobretudo de mulheres, em Portugal existe uma rede de estruturas de acolhimento que pertencem a diferentes entidades. Estamos a falar de 38 casas de abrigo em Portugal, de mais ou menos um universo de 690 vagas para mulheres e crianças e ainda mais um universo de mais 100, quase 100 vagas de emergência também para estas situações. E normalmente quando é necessário encaminhar, e como dizia a Cátia, como resposta de fim de linha, como último recurso para uma casa-abrigo, já houve um caminho largo que se fez. Muitas vezes é em questão de horas. Estamos a falar de uma situação de alguém
que é apoiado num incidente crítico por uma força policial, pela PSP e pela GNR, e que a única forma de a proteger naquele instante é o encaminhamento para uma casa-abrigo. Ou seja, porque o seu grau de risco é de tal forma elevado que estamos perante uma ameaça de homicídio ou de tentativa de homicídio se esta mulher e se os seus filhos não forem acompanhados imediatamente. Noutras situações, falamos de acolhimentos ou de situações de acolhimento que vão sendo preparadas, porque em algumas situações o grau de risco é tão grande que é preciso ir preparando toda a caminhada. É preciso perceber se esta pessoa tem capacidade emocional, psicológica para se readaptar a um novo meio, muitas vezes muito Para longe. recomeçar uma vida. Exatamente. E normalmente recomeça-se do menos 9, não é do zero, na grande maioria destas situações. Kátia, na casa-abrigo, quem entra, o que é que não pode levar do mundo que deixa para trás? O que é que fica para trás? Praticamente tudo, porque, estas pessoas vêm habitualmente para quem tem crianças, vem acompanhada, pelas crianças, pelos seus filhos e, para além, das pessoas, meia dúzia de peças de roupa essenciais e, portanto, é toda uma vida que, no que diz respeito à casa e aos pertences, fica literalmente para trás. Relativamente ao corte de laços, eu falaria o inevitável corte que têm que fazer com as pessoas que as agrediram ou com a pessoa que a agrediu por questões de segurança. E relativamente aos outros, falaria numa suspensão de contactos, uma suspensão temporária por questões de segurança, poderá ser dos vizinhos, da família, dos amigos, de colegas de trabalho, tudo depende também do contexto de cada família. Isso é mais difícil para o adulto ou para as crianças? Ou é difícil, para ambas as situações? Para Eu diria que é difícil para todos, embora, as crianças tenham uma capacidade de se reorganizar, mais rápida do que os adultos. Talvez, por não terem também real dimensão da situação em que se encontram e também com o suporte que vão tendo, tanto das mães que as acompanham, como da equipa que está na casa-abrigo, acabamos por tentar minimizar o impacto desta suspensão de contactos, digamos assim, do contexto de origem. No caso das mulheres, é muito mais difícil, porque associado a esta distância e a este corte, vêm também acompanhados de sentimentos, bastante negativos, como a raiva, a frustração, a tristeza e também o medo, não é? E acima de tudo, o medo pelo desconhecido, porque no meio de tudo isto, é preciso confiar minimamente, nos técnicos para perceber o que podem fazer, para se reorganizarem. é uma espécie de entrada na clandestinidade, ou seja, há um mundo que elas perdem, que fica lá fora, e há ali um recomeçar, quase que abdicando, de uma identidade, de um sítio, de um lar, ou seja, é recomeçar tudo do zero. É difícil, com toda a carga, de violência que essas pessoas, carregam consigo, este recomeçar do zero é difícil, é mais um acréscimo ou é um alívio? Eu diria que há aqui um misto de sentimentos e de emoções que vão estando presentes nestes primeiros momentos, porque é um passo que têm que dar, que é importante para se poderem proteger e estarem em segurança, mas ao mesmo tempo estarem a lidar com o desconhecido. Depois, aos poucos e poucos, é que vão percebendo como é que a vida delas se pode ir reorganizando, conhecerem com mais detalhe quais são os seus direitos enquanto vítimas de crime e também terem aqui algumas noções de direito da família por causa da regulação das responsabilidades parentais. E depois, como o Daniel dizia há pouco, é o começar do menos novo. E o menos novo implica terem que se voltar a integrar no mercado de trabalho, a integração das crianças
nas estruturas de ensino, é voltar a estabelecer laços com uma comunidade que não conhecem, e isto pode ser complicado porque as realidades de onde vêm, também são diferentes. E depois, tudo o que é, e implica a vivência num ambiente comunitário, porque de repente deixam de ter a sua privacidade, e, acabam por estar num ambiente comunitário onde estão outras famílias com culturas diferentes, muitas vezes de países diferentes e, portanto, isto requer, realmente, alguma capacidade de adaptação para depois, se conseguirem reorganizar. Daniel, e quando a vítima é acompanhada dos filhos, normalmente crianças, as crianças acabam por ser, vítimas silenciosas de tudo isto, ou seja, como é que é explicada toda esta situação a uma criança que de repente tem que mudar de casa, ir para outra casa, confrontar-se com outra realidade, com outras pessoas? Isto é um trabalho que também é exigido à APAV? É, faz parte do modelo de intervenção e faz parte de todo o trabalho de apoio. Mas se calhar é bem mais fácil explicar a uma criança ou um jovem que vai ter que mudar do que explicar a um adulto, porque a dinâmica da violência doméstica acontece dentro de uma relação entre duas pessoas, não é? Portanto, na dinâmica de um casal. E isto implica para uma das partes assumir que as coisas não deram certo, para uma das partes assumir que a única forma de resolver este problema é o afastamento, não é? Portanto, é as duas pessoas separarem-se, isto para o adulto, neste caso para a mulher, com sentimentos de culpa à mistura, com a ideia de que a culpa é sua, portanto que tudo falhou para si. Voltando às crianças, porque é que é mais fácil? Em muitas situações nós temos mulheres que pedem ou que denunciam pela primeira vez e que vão para casas de abrigo, muitas vezes quase que, e vai entre aspas, quase que forçadas pelos seus filhos. Porquê? Porque as crianças, mesmo não vendo, percebem-se tudo. Por isso é que a velha expressão de vítimas indiretas acabou, não é? Ou seja, as crianças percebem e os jovens percebem quando é que existe violência na sua casa, quando é que os seus pais são violentos, até porque, de alguma forma, elas sofrem os danos colaterais da violência. Elas de manhã, mesmo que, e nós ouvimos isto muitas vezes, o pai nunca lhes bateu, ou a mãe nunca lhes bateu, mas de manhã percebem-se, porque a mãe tem uma nódoa negra, porque há uma marca numa porta, porque a casa está desarrumada, porque acordaram durante a noite a ouvir barulhos. E muitas vezes as crianças têm esta capacidade que nós adultos já perdemos, que é de tentar criar alguma harmonia. E a harmonia é ter um espírito de tal forma abnegado que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, abrem mão daquilo que é a sua calma, o seu espaço, os seus momentos em prol da salvação da mãe ou do pai. Portanto, é muitas vezes fácil, porque muitas vezes estas pessoas já chegam quase com os filhos, e ouvimos muitas vezes este tipo de relatos, que é, eu venho aqui pedir ajuda porque o meu filho disse que fugia de casa se eu não tomasse este passo. Ou situações mais graves ainda de o meu filho tentou suicidar-se e disse que era por causa da situação de violência doméstica. Portanto, é muitas vezes fácil. Agora, obviamente, há aqui um trabalho que é fundamental fazer e por isso mesmo as equipas das casas de abrigo são equipas multidisciplinares e que têm formação específica para lidar também com isto. E uma das grandes atenções na casa de abrigo é para as crianças e para os jovens. É trabalhar com eles e com elas também o seu novo projeto de vida, porque eles e elas também sofrem. Saíram da escola onde estavam há 4, 5, 6, 7 anos, vão perder de vista aqueles amigos e amigas que tinham. Em algumas situações, inclusivamente, fica vedado durante algum tempo, por questões de segurança, o acesso à namorada ou ao namorado. Portanto, é um processo complicado e é um processo difícil, mas que, no entanto, eu acho que temos que dizer sempre isto, é extremamente doloroso, mas é um processo fazível, porque estamos a falar da liberdade das pessoas. E estamos a falar do bem maior, que é a liberdade das pessoas. Portanto, que é a recuperação dos seus direitos todos. Kátia, perante este retrato que o Daniel nos fez, o acompanhamento que as casas-abrigo fazem com as suas equipas multidisciplinares, gerir uma casa-abrigo é como gerir uma família ou várias famílias?
É como gerir várias famílias e isto constitui um desafio bastante grande para as equipas, porque cada família tem os seus valores, as suas crenças, tem o seu modo de educar as suas crianças e, portanto, nós normalmente temos 8, 9 famílias a coabitar em simultâneo e a ter que lidar com pessoas de, como eu dizia há pouco, muitas vezes de culturas diferentes, zonas diferentes do país, de países diferentes, às vezes de religiões diferentes. Traz-nos aqui bastantes desafios, não só pelas questões culturais, como pelas questões da língua, e também por outros detalhes em que estamos a lidar com pessoas adultas, em que por vezes pensamos que há determinados patamares do seu desenvolvimento pessoal que estão já adquiridos, e à medida que vamos fazendo o acompanhamento das famílias, percebemos que há um longo caminho a percorrer. Portanto, este espaço, para além de prestar o acolhimento e ser o teto destas famílias, é também um espaço de crescimento em que as pessoas reaprendem a ter rotinas, aprendem a ter hábitos de vida saudáveis, diferentes e também a poderem também trabalhar aqui algumas questões relacionadas com a sua maternidade que lhes permitam ter relações mais sãs com os seus filhos. Ou seja, a casa-abrigo é uma oportunidade que lhes que é dada às vítimas para recomeçarem no seu todo. Agora, quanto tempo é que as pessoas podem viver numa casa-abrigo? Há um limite? Teoricamente sim, segundo o regulamento, o tempo de permanência na casa de abrigo é de 6 meses, mas se formos pensar numa família, independentemente do período do ano civil em que é feito o acolhimento, como é que uma pessoa em 6 meses consegue encontrar um trabalho, fazer poupanças, integrar os filhos na escola, procurar uma casa, ir para o arrendamento livre, tendo em conta os preços absolutamente absurdos do mercado do arrendamento livre, conseguirem equipar a casa, terem as condições para haver o mínimo de condições de habitabilidade, 6 meses é muito pouco tempo para conseguir esta reorganização. Isto é só a parte material e económica. Há toda a reestruturação emocional e psicológica que é necessário fazer em relação a estas mulheres e a estas crianças. Tanto, normalmente, a duração dos tempos de acolhimento costuma durar em média 1 ano a 1 ano e meio. Costumam ser estes os tempos, podem ser um bocadinho mais, um bocadinho menos, nós vamos avaliando periodicamente, mas em média 1 ano a 1 ano e meio até conseguirem organizar-se. E quando as pessoas se conseguem organizar e deixam a casa-abrigo, a PAV continua a acompanhá-las? Ou elas mantêm algum laço ou deixam de aparecer no vosso radar? Poderão manter esse laço se assim entenderem, porque estas pessoas também têm o direito ao esquecimento. Portanto, o que eu digo sempre, quando alguma família se autonomiza, é que fecha-se a porta do acolhimento, mas nós estamos sempre disponíveis para falar com estas famílias. Se nós também gostamos, pelo menos no momento inicial, de fazer aqui um follow-up e perceber como é que está a decorrer o processo de autonomização, principalmente se elas estiverem próximas da localidade, da casa-abrigo, torna-se mais fácil, para que possa também, mais do que um contacto telefónico ou uma troca de e-mails, poder, permitir que estas famílias nos visitem e poder, perceber como é que as coisas vão sendo acompanhadas e como é que está a decorrer a autonomização, mas, em todo o caso, é uma decisão que é delas e nós respeitamos. Se a partir do momento em que se autonomizarem não quiserem mais estabelecer contactos connosco, nós vamos respeitar isso. Kátia, e quando o agente da violência descobre a vítima numa casa-abrigo, o que é feito? Depende das situações, e felizmente, que, apesar de estar a trabalhar, há quase 19 anos nesta área, contou-se pelos dedos de uma mão as vezes que isso aconteceu, o que é ótimo. Aceito. Dá-te confiança e dá também confiança às vítimas que residem nas casas-abrigo.
Não necessariamente, porque também posso dizer que das vezes em que, fomos contactados, pelos agressores, na maior parte das vezes, esta localização, acabou por ser denunciada pela própria vítima, de uma forma, inadvertida, às vezes através das redes sociais ou de algum contacto com alguém próximo do agressor que acaba por, depois saber qual é a nossa localização, mas de qualquer maneira, quando alguém é acolhido na casa de abrigo, nós dizemos sempre que a nossa localização não é secreta, procuramos que seja discreta, e em termos de vizinhança, os vizinhos sabem que aqui na zona existe uma casa de abrigo e vão-nos alertando se houver alguma movimentação estranha, mas para além disso, e mais importante do que isso, nós próprias sensibilizamos cada família no momento da entrada da importância de manterem a descrição relativamente ao acolhimento. Tanto quando a nossa localização acaba por ficar a descoberto, depois temos que ver também de acordo com a avaliação de risco que fazemos no momento, se há condições para essa família continuar connosco ou se teremos que fazer um pedido de transferência para outra casa de abrigo. Mas são momentos raros. Felizmente sim. Daniel, nestes 24 anos de trabalho que já leva na APAV, o rosto da vítima alterou-se muito? As vítimas hoje são muito diferentes das vítimas que encontrou quando aqui chegou? São, é fruto obviamente também felizmente, de avanço que foram possíveis fazer-se ao nível da legislação e do apoio que é dado às vítimas de violência doméstica. Há 24 anos, ou há mais, estamos a falar de mulheres, com idades compreendidas entre os 60, 70 anos, com 30, 40 anos de violência e que muitas vezes tomavam a decisão de pedir ajuda, de denunciar, e estamos a falar muitas vezes de um tempo em que isto não era um crime público, em que a violência doméstica não era um crime autónomo, e que ah, pediam ajuda exatamente porque os seus filhos estavam neste momento independentes, não é? Portanto, e não havia muito a perder. Passados estes anos todos, falamos de pessoas e de mulheres muito mais informadas do que as daquele tempo, também de profissionais muito mais bem formados e formadas e especializados e especializadas nestas áreas, com mais estratégias e com uma rede maior de suporte. Mas estamos a falar de mulheres entre os 20 e os 55 anos de idade. Estamos a falar de relações relativamente curtas entre o momento do primeiro ato abusivo e o primeiro pedido de ajuda. Estamos a falar de 4, 5 anos. Isto é importante porque quer dizer que as ações de sensibilização, as campanhas, tudo isto tem chegado às pessoas, portanto, o número de denúncias, de pedidos de ajuda aumenta, mas também não podemos esquecer o reverso desta mesma moeda, é que também o grau de gravidade destas situações aumentou. Portanto, diminuiu o tempo em que se pede ajuda, mas aumentou o grau de gravidade. Isto Ou é, a seja, escalada da violência é muito mais é rápida, muito mais não é? rápida Muito mais rápida. e a violência também assume formas mais gravosas. Mais gravosas, mais depressa passamos da violência, e para mim todas as formas são graves, mas da emocional para a tentativa de homicídio ou para o homicídio, não é? E basta olharmos para aquilo que são as caracterizações das mulheres e dos homens vítimas de homicídio em contexto de violência doméstica em Portugal e vemos que são pessoas relativamente jovens e que tinham tentado sair de uma relação ou que estavam a sair de uma relação abusiva e que tal não foi possível, não é? Portanto, porque para o agressor ou para a pessoa agressora, és meu e não és mais ninguém, ou és minha e não és mais ninguém. Portanto, o rosto das pessoas, as vítimas, foram se alterando. Porque também a forma como nós hoje olhamos para a violência doméstica é muito diferente da forma como olhávamos há 24 anos atrás, ou há 25 anos atrás, ou há 35 anos atrás. Ainda era um problema que era entendido pela grande maioria das pessoas. Entre marido e mulher não se mete a colher, não é? Hoje em dia já lutamos contra isto. Claro. Kátia, como diretora de uma casa-abrigo, qual é neste momento o seu principal desafio?
Neste momento é poder capacitar estas famílias, porque embora o Daniel tenha falado aqui da questão de termos pessoas que têm histórias de violência cada vez mais curtas e que cada vez demoram menos tempo a denunciar o crime de que são vítimas, o facto é que temos cada vez pessoas extremamente novas, com poucas, quando digo novas, estou a dizer com uma faixa etária que rondará mais ou menos os 30 anos, com poucas habilitações literárias e com 2, 3 filhos a cargo. E, portanto, tentar capacitar estas mulheres, não só em relação às suas competências pessoais, como também em relação às suas habilitações académicas, para que possam também poder integrar-se em oportunidades no mercado de trabalho que vão um bocadinho além da área da restauração ou das limpezas e que tenham capacidade económica para depois se poderem sustentar e não estarem tão dependentes dos apoios sociais. Eu diria que estes são os nossos maiores desafios no momento. Daniel Coutrinho, quando é que uma vítima deixa de ser vítima? Eu acho, isto é sempre complicado responder a esta questão, mas uma vítima deixa de ser vítima. A primeira é, pronto, do ponto de vista jurídico está tudo resolvido, mas isto é falacioso e é pernicioso dizer isto, não é? Porque não é a partir daí que uma vítima deixa de ser vítima. Eu acho que é quando, e vamos falar das mulheres vítimas de violência doméstica, é quando estas mulheres voltam a recuperar o sentido da sua voz, porque elas não a perderam. E quando voltam a ter e a poder ocupar um lugar no meio das suas comunidades, um lugar político, isto é, um lugar de fala, um lugar em que a sua voz é realmente ouvida e em que recuperaram todos os seus direitos e todas as suas liberdades. Portanto, eu acho que é aqui, e é um trabalho que demora muito tempo a fazer, mas que eu gosto de dizer isto muitas vezes, é doloroso, mas é fazível. E felizmente a nossa taxa, se quisermos ir por aí, a nossa taxa de sucesso é grande. Nestes 35 anos da APAV, uma pergunta para a Cátia e para o Daniel, para uma resposta muito curta. Qual seria, Cátia, a melhor prenda para a sua casa-abrigo? Calhar, poder haver aqui mais, oportunidades, tendo em conta que, apesar do que eu falei em termos de habilitações académicas, a integração no mercado de trabalho não ser aqui, a que nós mais desejaríamos para estas famílias, as 2 grandes oportunidades que poderiam surgir seria, por um lado, haver aqui uma maior sensibilização para que estas mulheres, porque para além dos constrangimentos que mencionei, há muitas vezes as questões também dos horários de trabalho que não são muito compatíveis para conciliar a vida familiar com a profissional e se calhar se houvesse uma maior sensibilização por parte das entidades empregadoras, com certeza que poderia constituir aqui uma mais-valia para que estas mulheres se conseguissem autonomizar de uma forma mais rápida. E depois as questões da habitação, se houvesse aqui mais oportunidade para umas rendas mais acessíveis, para uns arrendamentos cujos valores a pagar não fossem tão elevados, talvez pudessem ser aqui 2 recursos para que estas famílias adquirissem o controle da sua vida, um controle positivo e poderem sair de facto aqui com outro tipo de condições. Daniel, qual é a melhor prenda para a APAV nestes 35 anos? Eu acho que a melhor prenda para a APAV é aquela que a APAV tem recebido todos os dias da sociedade civil, que é a APAV desempenha há 35 anos um papel fundamental na promoção dos direitos das vítimas e especificamente aqui das vítimas de violência doméstica e tem sido sempre uma voz ativa nestas questões. Portanto, eu acho que o presente não é para a APAV, eu acho que o presente é devolver todos os dias o nosso trabalho à comunidade, à sociedade, que é para isso que nós cá estamos, não é? É para isso que nós trabalhamos há 35 anos. Daniel Coutrinho, Cátia Rodrigues, muito obrigada por ficarmos a obrigada mais sobre a APAV e quem a faz, 35 anos da APAV ao lado das vítimas.